Beleza, pessoal. Então, vou agora passar mais algumas coisas além do que tem no artigo para vocês, mas aqui em cima da mesma formulação aí do Pickup and Delivery Problem. Vou fazer aqui, voltar direto na nossa parte da criação do modelo, e vou deixar aqui numa situação mais simplificada, de maneira que nós tenhamos um tempo limite de 120 segundos, mas com aquele mesmo problema ali. Então, será escrito aqui o modelo LP e a gente vai colocar para iniciar a otimização e não vou fazer aqui qualquer tipo de desenho. Simplesmente deixar aqui nessa situação para nós analisarmos algumas coisas. E eu vou colocar aqui até um ponto de parada para a gente queira analisar alguma coisinha diferente que apareça nos nossos resultados. Então, eu vou colocar aqui para executar. E aqui embaixo, até deixar um pouquinho maior essa tela, nós temos aqui a nossa saída, né, em relação ao que está acontecendo. Então, quando chegamos aqui no instante 8 segundos, foi o momento que foi encontrada a primeira solução factível para o problema, lá uma solução de 5.311,97. E aqui na coluna do lado aparece o lower bound. O que nós temos, né, assim, de definição? Que, lembrando, a otimalidade é provada quando nós temos a melhor solução conhecida igual aqui ao melhor bound. Enquanto isso não acontece, nós temos aqui o gap, né? Qual que é essa diferença relativa ali entre a melhor conhecida e o lower bound. Se nós queremos resolver um problema mais complexo, igual esse que nós temos aqui de coleta e entrega, o fato de ter ali a permissão dos transbordos dá uma complexidade grande para o nosso problema, e mesmo nesse caso, né, com 20 requisições, 4 veículos e 7 pontos, nós já vemos que demora um tempo para conseguir resolver. O que nós podemos pensar em termos de estratégias na própria formulação para conseguir deixar a resolução mais rápida? Uma das alternativas é tentar, de alguma maneira, criar mecanismos capazes de aumentar esse lower bound. E a ideia aqui que nós temos já intuitivamente em qualquer modelo aí de programação linear é que se nós inserirmos restrições, nós podemos aumentar esse lower bound. Então, aqui nesse exemplo, né, pegar aqui ó, com 120 segundos, chegou lá, encontrou uma solução com 3.788, mas o best bound foi lá 2.915, ainda está esse gap de 23% aí até a solução ótima. E existe um artifício muito legal de ser trabalhado, que é chamado de desigualdades válidas. A ideia de desigualdades válidas é inserir restrições no nosso modelo de maneira que a solução ótima não seja excluída, ela continue na nossa região factível, só que essas restrições consigam aumentar o lower bound. E eu coloquei aqui, sem pegar e dizer especificamente para vocês, por enquanto, entrar no mérito de cada uma delas, até o negócio aqui a mais, nem é objetivo nesse momento, eu coloquei aqui essas desigualdades válidas DV01, DV02, 03, até chegar ali nessa conjunto 11º desigualdades válidas. Eu vou fazer aqui essa mudança, ó, vou pegar e colocar agora descomentado essas 3 primeiras desigualdades válidas, DV01, DV02 e DV03. Vou voltar aqui nessa nossa telinha e esse relatório que nós temos aqui, né, eu vou copiar e deixar num arquivo aqui do lado. Então, eu vou deixar aqui isso tudo
pegar, abrir aqui um bloco de notas. Eu vou deixar aqui nesse bloco de notas para a gente ir comparando o que acontece. Então, sem entrar em detalhes aqui do que são essas restrições, tá? Eu coloquei 3 novos conjuntos de restrições aqui dentro da formulação. E vamos comparar o que acontece aqui com o que nós tínhamos ali anteriormente. Isso aqui é o que nós acabamos de fazer. Então, se nós pegarmos lá no caso anterior, pegar aqui esse instante de 15 segundos, tá? 15 segundos, nós tínhamos que a melhor solução era 5267 e o lower bound 2812. Eu coloquei esse conjuntos de restrições a mais. E nós temos aqui que depois de 15 segundos, fazendo a comparação, estava com 4.191 a melhor solução conhecida e o lower bound 2776. Ou seja, o gap em si, ele está menor. Eu coloquei restrições a mais, tentando fazer com que o lower bound aumentasse. E o que aconteceu aqui até o momento foi que o lower bound estava menor do que era ali antes, só que a solução, já estamos aqui com uma solução melhor com 15 segundos. 15 segundos dentro desse problema é um tempo muito curto. Vamos comparar num instante um pouco mais para frente. Vou pegar aqui nos 60 segundos. Nos 60 segundos, vou pegar aqui o 63, né, o mais perto que nós temos disso, estava com o gap de 26,1%. Melhor solução conhecida, 3.891 e lower bound 2.876. Aqui nos 60 segundos, já tem uma melhor solução conhecida de 3.884, um pouquinho melhor, e o lower bound como sendo 2.861. Ou seja, a ideia aqui para mostrar para vocês é que nós inserindo essas restrições a mais, nós conseguimos alterar o comportamento aqui durante a resolução. Fazer um pouquinho diferente agora. No lugar de colocar essas desigualdades válidas ali, esses conjuntos de restrições que eu mostrei para vocês, o 1 ao 3, vou colocar aqui também, vou chutar dois aqui, tá? Vou colocar o 6 e o 7. Vou colocar direto, fazer assim, fazer aqui um teste colocando do 1 ao 7, tá? Fazer aqui uma outra alteração. Fazer aqui essa outra alteração do 1 ao 7 e vamos comparar com aquele caso que era sem qualquer quantidade de desigualdade válidas. Vamos pegar aqui esse instante do 10 segundos. No 10 segundos aqui, o lower bound era 2.812. Que vê que agora o lower bound já está bem mais alto, com essas restrições ali a mais colocadas. E, além disso, se nós pegarmos aqui, vou esperar ali chegar no 40 segundos, esperar o resultado do 40 para fazer a comparação aqui. Nós pegássemos antes, no 40 segundos, nós tínhamos uma solução de 3.907 e um lower bound de 2.859. Aqui, com 40 segundos, nós temos um lower bound bem melhor, só que a solução aqui, ela está pior. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, conforme a maneira que nós colocamos, conforme as restrições a mais que são colocadas, né, essas restrições que são restrições que não tiram a solução ótima do problema, e daqui a pouco eu mostro para vocês, né, por que elas não estão tirando ali a solução ótima, tem restrições que podem auxiliar para encontrar melhores soluções mais rápidos, tem restrições que podem auxiliar para erguer o lower bound. Nós vimos que, aqui nesse caso, se deixássemos com a 1 a 3, elas presentes, a melhor solução factível, ela ia encontrando melhores soluções de forma mais rápida. Colocando da 1 a 7, o lower bound,
ficou mais alto, mas ele demorou mais para encontrar melhores soluções. E isso é sempre algo ali a ser analisado e que abre até possibilidade para trabalhar com estratégias híbridas, né? Às vezes pode ter um núcleo processando com um determinado conjunto de restrições, outro núcleo com outro conjunto. Olha aqui a comparação nos 120 segundos, que tinha a melhor solução 3788 e o lower bound 2915. Aqui agora, a melhor solução está bem pior, mas o lower bound, olha como já está 3.270, está bem mais alto do que era o 2.915 que nós tínhamos aqui. Então, esse é um recurso muito legal de ser trabalhado, mas ele requer diversos testes. O que ia acontecer então, fazer aqui um outro teste com vocês? Vou pegar e fazer assim. Vou deixar comentado para ele não fazer aqui o 1, 2 e 3 e fazer o 4, colocar o 4, 5, 6 e 7, né, como incluir essas restrições aqui no nosso modelo. Quando nós fazemos isso, e daí novamente aqui eu vou colocar, né, a comparação com aquele nosso cenário de referência, que era sem ter qualquer conjunto de desigualdades válidas, que vê que ele está demorando já mais para encontrar uma solução inicial. Já passaram ali 20 segundos, até tem um gap ok, né? Gap não, tem um lower bound já bem mais alto do que nós tínhamos aqui. Se analisar, mesmo depois de 120 segundos, o máximo que tinha chegado aqui era 2.915, e esse lower bound tem aqui praticamente desde o início. Lá no instante 33 encontrou a primeira solução factível, tem um gap alto, em função que a melhor solução conhecida ainda é uma solução ruim, mas aqui já trabalhando com o gap alto, né, com o lower bound alto. E vamos comparar, vamos esperar aí esses 120 segundos nossos para analisarmos a diferença que aparece neles. Tá? Então aqui a ideia, enquanto segue ali a execução, é mostrar para vocês toda essa parte de sensibilidade que tem. E como é uma caixa preta, o que é tratado dentro do Gurobi, é muito difícil nós conseguirmos até entender por que um conjunto está conseguindo aumentar bem o lower bound, outro não aumenta o lower bound, mas faz com que encontrem soluções melhores mais rápidos. Tudo isso dentro de uma caixa preta, difícil de conseguir ter qualquer conclusão ali em cima. Mas a gente consegue aí analisar esses impactos diferentes. Você vê que já começou a melhorar bem a solução. Se melhorar aqui um pouco mais a solução, já vai ter aqui um gap muito menor do que nós tínhamos nesse nosso exemplo ali anterior. Tá? Então, aqui, né, antes de mostrar os detalhes dessas desigualdades válidas adicionadas, eu coloquei para vocês o impacto que elas têm. E agora eu vou explicar, tá? Mas da onde que vem essa ideia, né? O que a gente pensa para criar essas desigualdades válidas? Primeiro conjunto criado ali para desigualdades válidas, que é aquele DV01, deixa eu pegar aqui e descomentar isso daqui com vocês. Vou entrar aqui nesse DV01. O que a gente está colocando aqui? A gente vai dizer que cada veículo de cada local ele sai para no máximo um local. Você fala, pô, mas isso eu achei que o modelo já estava contemplando, né? Como que um veículo vai sair de um determinado ponto para mais do que um ponto? E por incrível que pareça, isso ele não está diretamente contemplado no modelo. Porque o que vai dizer aqui, ó? Que ele pode ou não sair da origem, ele, se sai da origem, tem que chegar no destino, mas para os pontos que não são nem origem nem destino,
nós temos aqui que a quantidade que chega é a quantidade que sai. Então, poderia ter ali que, por exemplo, no ponto 1, que não seja nem origem nem destino do veículo K, ele chega a 1,27 vezes. E as variáveis, embora tenham essas aqui z's, né, para controlar e subrrotas, na parte fracionada, pode ser que ela permita com que esse negócio aconteça. E a ideia que nós pensamos nisso, né, até para quem está fazendo a disciplina de programação inteira, nós temos uma árvore lá do branch and bound. Então, a primeira maneira básica é resolver o modelo inteiramente relaxado. E a partir dali ir colocando novas restrições e critérios de poda. Então, essa restrição em si, se nós pegamos e resolvemos um modelo relaxado, pode acontecer no modelo relaxado de que o somatório de x e jk seja maior do que 1 para um k e um i fixo. Então, nós vamos colocar aqui, né, que ó, eu estava fazendo aqui que o somatório do x e jk para cada i e cada k tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, o veículo K ele vai sair do ponto I no máximo uma vez. O conjunto de desigualdades válidas 0,2 ele é muito parecido, mas ele envolve que é para a chegada. Cada veículo vai chegar em cada ponto no máximo uma vez. E outra, conjunto 0,3, tá? Que tá aqui, eu vou deixar a explicação para vocês, é o seguinte, que cada requisição, ela pode fazer, no máximo, um transbordo por ponto. O que é isso? Nós não podemos ter uma requisição que no ponto J, ela faça o transbordo para o caminhão L1 e para o caminhão L2. Ou ela vai fazer para o caminhão L1 ou para o caminhão L2. Então, também aqui adicionado. E da mesma forma, pessoal, não quero entrar aqui nessas explicações tão detalhadas que nem faz parte do escopo aqui no momento da disciplina, mas tem um conjunto 4, um conjunto 5, um conjunto 6, com cada um deles tratando alguma dessas coisas. A partir do conjunto 7, entram aqui algumas novas variáveis, tá? Que eu quero explicar para vocês. Vamos ver aqui que aparece a variável VR e também no conjunto 8 aparece aqui variável UKR. O que são essas variáveis aqui que criei a mais? Variável V, a variável V, ela é referente ao número de veículos que a requisição R utiliza. Então, até vou colocar assim, ó, número de veículos que a requisição R utiliza. E as variáveis US, elas são referentes ao seguinte, é uma variável binária para indicar, ela indica se a requisição R utiliza K. Tá? Nós podemos até, num cenário aqui de teste, fazer a mesma coisa, colocar ali limitado com 120 segundos com vocês. Vou descomentar esses aqui e também até lá o 8, 9, 10 e o 11. Quando nós fazemos isso, agora dentro das desigualdades válidas que eu criei aqui, é com todas elas. Tá?
Então, aqui tem bem mais restrições no nosso modelo. O que nós esperamos? O que é o esperado? Que ajude isso a crescer aqui o lower bound. E nós vemos que, de fato, o lower bound é está bem mais alto, com menos de 20 segundos, né? Com 20 segundos chegou já ali, passou do 3.200, que é muito mais do que nós tínhamos ali nas estações anteriores. Mas isso gerou ali dificuldade para, inclusive, encontrar a primeira solução factível. Então, eu vou passar o código para vocês e uma atividade que fica aí para vocês realizar é fazerem testes. E testes no seguinte sentido: o que acontece se eu colocar o conjunto de desigualdades válidas 2, 3 e 4? E se eu colocar só o 5, 7 e 8? Ficar fazendo esses testes, identificar esses comportamentos de como que a melhor solução evolui ali em relação ao valor encontrado para ela e como que o lower bound evolui. Além disso, outra coisa que fica como um exercício é um pensamento ao contrário. Até agora, o que eu fiz com vocês foi apresentar a formulação matemática, colocar o significado para ela e daí a gente fazer a implementação. Aqui vocês vão conseguir fazer um exercício no sentido reverso, que é ver a implementação. Uma vez que tem a implementação, como que seria a escrita da formulação matemática disso? E uma vez que tem a escrita matemática, o que isso significa? Então é um exercício bem legal aí para ser realizado em termos de fixação. Aqui, ó, pessoal, nesse caso, colocando todas, o lower bound foi excelente, 3.345. Mas, dentro desse tempo de 120 segundos, a melhor solução encontrada é bem pior do que a melhor solução encontrada aqui, sem colocar qualquer desigualdade válida. Isso com 120 segundos. E se fosse 180, se fosse 240, será que esse comportamento aqui ia se alterar? Como que as coisas ficariam? Então, isso daí fica como exercício para vocês fazerem aí e pensarem. Eu vou pegar já aqui, antes que eu esqueça, né? Então, vou pegar esse código inteiro, mesmo esquema das outras vezes, e vou disponibilizar aqui ele inteirinho para vocês. Tá? A princípio, eu verifiquei todas essas desigualdades, são desigualdades válidas mesmo, não prejudicaram aqui a. Deu que é muito grande aqui para enviar, ele não aceitou enviar, falou que a mensagem é muito grande. Depois eu tento fazer o seguinte: vai isso aqui num bloco de notas. É isso daqui. Daí eu passo para vocês aqui o arquivo em texto, tá? Pessoal, entenderam assim de maneira geral qual que é a ideia aí quando nós pensamos em desigualdade válida? Bruna, Felipe, Exal, Juliana, Emanuel, Michele, João. Entendido aí esse conceito de desigualdade válida? A gente colocar a restrição que tem que acontecer e que, às vezes, o modelo em si, ainda mais pensando em visões relaxadas dele, não, ele por si só não está garantido que aquilo aconteça. Então, a gente força mais essas restrições. E a ideia, lembrando ali, pensando bem em situação do branching bound, é você conseguir aumentar o lower bound. Isso, às vezes, acaba tendo efeitos colaterais na própria identificação dos melhores valores ali da função objetivo.
Mas essa que é a ideia básica, e com o que vocês têm aí, né, passado aqui do código, vocês conseguem fazer esses testes ali e ficar brincando nessas alterações. Beleza, pessoal? E aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Por hora, Então, depois eu vou dar uma olhada no código, né? Como sempre. tem que olhar. Só, o código tem que olhar. Vocês vão ver que ele cresceu bastante, tá? Foi ali, ó. Desde sexta-feira, nossa aula passada, eu mexi muito nele. Fiquei ali até quase num processo viciante de construção dessas desigualdades válidas. É, identificando ali, pensando coisas a serem incorporadas. E daí é legal pegar e fazer isso, esse tipo de teste, não só nessa geração aqui, né? Mas dá para pegar e alterar. Bom, o que que ia acontecer se nós tivéssemos um problema maior? Ah, no lugar de brincar aí com 20 requisições, quero colocar 40 requisições e 10 veículos. O que que será que acontece se a gente colocar numa situação dessa, aqui, colocar com 180 segundos? Vamos lá, vamos fazer isso daqui, ver se ele consegue achar a solução factível aí, não consegue achar a solução factível, como que fica o desempenho dele nesse cenário aí, né? Porque o problema em si, ele cresce bastante, então ele vai ali numa... é, já muda a própria técnica para tentar resolver ali o problema. Não sei nem se ele vai encontrar alguma solução factível durante esse tempo que nós deixamos aí de resolução, mas são tudo testes a serem feitos. Uma outra coisa legal de trabalhar em alternativas em cima é a gente vê, por exemplo, quando colocou ali muitas desigualdades válidas, que o lower bound ele conseguiu achar de maneira boa, mas teve problemas em encontrar solução factível boa inicial. Quando nós deixamos sem desigualdades válidas, tinha dificuldade em subir o lower bound, mas encontravam boas soluções iniciais. E se nós fizéssemos o seguinte, resolvêssemos o modelo por um determinado período de tempo, sem colocar desigualdades válidas. E depois nós pegamos essa solução inicial e colocamos num novo modelo, incorporando as desigualdades válidas. O que que aconteceria nesse caso? Então, nós podemos também fazer esse tipo de teste aí para analisarmos os resultados, o que que acontece. Então, ó, nesse exemplo aí, com mais requisições, mais veículos, já está lá mais de 100 segundos, nem foi encontrada ainda uma solução factível para o problema. Já passou ali, né, os 120 segundos, acho que eu comentei aqui um pouquinho esse tempo para 180, mas ó, até agora nada de encontrar qualquer solução factível para o problema. Então, é um problema que a modelagem dele em si, ela é uma modelagem complexa. Eu vou voltar aqui naquele nosso exemplo com 20 requisições e 4 veículos, tá? Voltei aqui e vou fazer o seguinte agora, só vou fazer uma outra brincadeira aqui com o nosso modelo. Eu vou deixar que o tempo limite dele é 120 segundos e na hora de criar o modelo, eu vou pegar todas aquelas desigualdades válidas, vou pegar todas elas aqui. É o seguinte,
É isso daqui. Vou copiar isso daqui e vou comentar tudo o que está aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos resolver. Depois que nós otimizarmos, nós vamos adicionar aquelas restrições das desigualdades válidas. Então, vou pegar aqui e colocar assim, opa, PDP, eu vou colocar para criar todas aquelas desigualdades válidas que eu tinha feito ali com vocês. Só não cheguei a fazer esse tipo de teste antes. Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa situação. Tá? Então, ó, pegou aqui, eu estou colocando aqui para depois fazer todas essas desigualdades válidas. Pois bem, resolveu aqui, colocamos para resolver o nosso modelo. Vou colocar para adicionar aquelas restrições, e depois que adiciona as restrições, eu vou colocar aqui meu PDP ponto modelo ponto optimize. Vamos ver só se vai dar certo. Ah, e uma coisa que nós podemos fazer aqui é o seguinte, uma vez que nós colocamos aquelas restrições, eu vou fazer assim, meu pdp.modelo.update. Atualizei com essas restrições aqui. Fazer um teste com um tempo menor, vou colocar 60 segundos, que eu estou com uma dúvida se ele vai guardar aqui a solução ou não. Se ele não guardar a solução, a gente pega, salva no arquivo e lê a solução. E outra dúvida que eu estou é o que vai acontecer em função aqui desse tempo. Se ele vai replicar os 60 segundos depois ou não. Então, colocando aqui para executar, isso aqui puro teste, não fiz qualquer coisa parecida com isso ali antes, tá? Então, tá lá ele resolvendo, né? Tá para fazer por 60 segundos aquela situação sem qualquer desigualdade válida. A gente vai deixar aqui por um tempinho, por 60 segundos ele resolvendo sem incorporarmos desigualdade válida. Poderia fazer essa mesma ideia com 120 segundos, com mais segundos, com o tempo que a gente desejasse. Eu não lembro se com 60 segundos a solução já era boa ou não. Lembro que com 120 era boa, mas com 60 talvez não fosse. Não, ó, com 60 já é uma boa solução aqui. Então, já vai dar ok para a gente brincar assim com os 60 segundos. Tá? Então, está resolvendo ali o nosso modelo. A gente vê que tem uma solução ali razoável, só que o lower bound ainda é bem baixo. Terminou aquela resolução, incorporamos as novas restrições, ele perdeu a solução que estava aqui quando deu o update. Então, vamos fazer o seguinte. Beleza, isso aqui bem tranquilo para resolver. Tu vai pegar e fazer assim. Depois que ele otimizou aqui, vamos salvar essa nossa solução. Salvamos aqui a solução lá que foi obtida e ela está lá como modelo teste.sol. Beleza. Depois que nós colocamos ali as novas restrições e tudo, nós vamos colocar aqui para ler aquela solução. Então, vou trocar o write aqui pelo read, aquela solução lá ser lida. E daí agora a minha expectativa é que aquilo seja utilizado como solução inicial. Então, colocando ali para executar novamente. Depois de 60 segundos, a gente vai ter uma resposta do modelo sem considerar desigualdades válidas.
Aí vamos incorporar as desigualdades válidas propostas ali. Vamos ler aquela solução que nós tínhamos obtido já com 60 segundos e vamos começar a resolver novamente. Se tudo der certo, logo no início da resolução pela segunda vez, você já vai ter aquela solução lá de 3, acho que 891, como uma solução inicial. Vamos observar aí o que acontece nessa sequência. Vamos estar lá com esperar fechar esses 60 segundos, vamos já saber aí rapidinho o que vai acontecer. Ó, foi lá, resolveu. Ó, beleza, pessoal. Agora a gente consegue ver que aconteceu exatamente o que a gente queria. Ele já começou com aquela solução e o lower bound aqui já está bem mais alto. Se nós compararmos isso com o que nós tínhamos simplesmente anterior, né? Pegar aqui seria o 60 mais 20, com 80 segundos, nós tínhamos a solução de 3.891 e o lower bound de 2.885. Agora, com o equivalente aos 80 segundos, nós já estaríamos aqui com a solução de 3.891 e com o lower bound de 3.210. Você vê que cresceu bastante aqui o lower bound, mas a solução em si, ele ainda não conseguiu melhorar. Se pegássemos ali depois, na melhor solução lá, o 3.862, enquanto indo direto aqui, tínhamos com 3.788. Fazer só mais uma brincadeira aqui, no lugar de colocar com 60, eu vou colocar 120 e 120. Tá? Vamos fazer aqui dessa maneira a alteração. Então vai demorar 4 minutos esse processo todo aí, né? A gente vai precisar ali de... Vai rodar pelos 120 segundos, sem termos as desigualdades válidas. Daí depois vamos pegar essa solução obtida, vamos lê-la, e daí resolvemos por mais 120 segundos. E isso, pessoal, esse tipo de brincadeira aí de ser realizada, abre o espaço para diversas publicações. Além de fazer essa alternativa para tentar uma boa solução inicial, colocar aqui a resolução do modelo, né, sem as desigualdades válidas, por um determinado período de tempo, usar isso como solução inicial, esse processo poderia ser substituído por uma heurística ou uma meta-heurística, que achasse uma boa solução inicial. E daí, essa solução obtida via heurística ou meta-heurística ser passada lá como solução inicial para essa segunda fase da nossa resolução. E tudo isso, pessoal, são testes, testes e mais testes. Aqui eu estou fazendo com vocês tudo concentrado num único exemplo, como se fosse numa única instância. Não significa que dar melhor ou pior para essa instância vai dar melhor ou pior para todas as instâncias. Então, tem que testar essas alternativas dentro de um conjunto de instâncias. Então, poderia gerar ali com diferentes sementes problemas do mesmo tamanho, ou poderia ainda pegar problemas de tamanhos menores, problemas de tamanhos maiores, entender ali o que acontece e, tendo esses resultados em termos de comparação, a gente consegue apresentar ali os ganhos. Então, uma comparação direta com esse próprio artigo aí que nós temos de referência do RAIS 2014, conseguiria fazer. Bom, quanto tempo que demora para resolver seguindo o modelo tradicional proposto por ele, quanto tempo que isso demora para provar a optimalidade, ou limitado em um determinado tempo de processamento, qual que é a melhor solução encontrada e qual que é o lower bound encontrado, e a mesma coisa ser executada com a nossa proposta, e analisar ali o que nós temos de diferença entre elas. Então, aí segue a nossa
resolução, e isso abre aí as possibilidades para publicações de trabalho. Tá? Porque a gente vê que uma coisa é o desafio de fazer o modelo matemático, a implementação em si. E não é porque nós vencemos esse desafio de fazermos a formulação e fazermos a implementação que o problema está resolvido. Porque a gente pode ter um modelo ali criado e implementado, mas o tempo de execução estar bem mais alto do que o tempo que nós desejaríamos. E daí nós temos que pensar em alternativas para tentar acelerar aí a resolução. Né? Então, vocês conseguem ver que dá para brincar bastante aí com o código passado e não tem limites para a quantidade de ideias que vocês podem ter aí em cima de estratégias, tá? Então, está terminando ali, né? Vai ficar depois desses 120 mais 120 segundos. A melhor solução continua sendo lá o 3788 e o gap aqui de 13,1%. Nós poderíamos comparar isso com diferentes estratégias. Beleza até aqui, pessoal? Uma pergunta, comentário, dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo? Então, só para fechar essa parte, nós encerrarmos aqui no que é referente à aula em cima desse artigo, fazer alguns comentários aqui a mais, e depois eu vou deixar um tempo para que a gente possa conversar aí sobre os trabalhos, ideias que vocês já tiveram, ou eu posso ajudar na proposta de algumas dessas ideias. Então, só rapidinho aqui, concluir essa parte do artigo. Então, o modelo principal termina aqui no conjunto de restrições 20, e os autores eles colocam algumas outras coisas que poderiam ser capturadas também por esse modelo. Então, como que poderia tratar requisições que são separáveis? Ele coloca simplesmente deixar as variáveis y contínuas. Isso se o produto for um produto a granel, que a gente possa pegar ali qualquer quantidade dele, resolve. Vai colocar aqui como que nós poderíamos ter outros tipos de custo, por exemplo, o custo aqui de utilizar o veículo K, como que isso poderia ser incorporado na função objetivo. Então, como que poderia limitar a distância máxima percorrida por um veículo? Nós tivéssemos assim, cada veículo não pode percorrer mais do que uma determinada distância. Como que isso seria colocado? E aqui tem alguns outros conjuntos extras propostos para tratar alguns outros casos. Tá? Então, isso aqui é bem interessante aí para vocês lerem e pode até, assim como tem esses outros conjuntos de restrições apresentados por ele, um possível trabalho seria pensar aí em outros conjuntos de restrições legais e serem incorporados ao problema e assim por diante. Então, pessoal, de maneira que do conteúdo específico referente à implementação desse artigo, nós encerramos por aqui nesse momento, tá? E o que eu vou deixar agora, né, aí para a gente poder conversar e eu fico à disposição o tempo que vocês precisarem, são sobre o que vocês já tiveram de ideias para a realização aí do trabalho da disciplina. Então, como a parte de conteúdo em si termina aqui, eu vou parar a gravação nesse momento